Deus seja louvado. Amém, Jesus. Vamos ler Romanos 8, Amém. verso 29. A palavra Amém. já foi lida várias vezes, mas a palavra de Deus se renova, né? Ela nunca é a mesma coisa. Glória a Deus. Romanos 8, 29. Glória a Deus. Santo é o Vamos Senhor. começar do versículo 28, tá? Amém. Romanos 8. Glória a Deus. Bendito é o Depois nome de do Atos dos Senhor. Apóstolos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou esperando todos abrirem, tá? Que eu estou vendo. Tem pessoas procurando ainda. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. 8, 28. Todos acharam? Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Na sua tradução deve estar decreto. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Vamos dar continuidade só um pedacinho do verso 31 em diante. O que nos resta dizer, se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Só até aqui, amém. Amém. A tradução é um pouco diferente a linguagem, mas é a mesma coisa, né? Que diremos coisas acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, está falando a mesma coisa. Então, essa carta de Paulo aos Romanos está falando de como que Deus, ele salva, vamos dizer assim, a mecânica da salvação. Como que funciona o negócio, né? Muitas pessoas não sabem, na verdade, o processo da salvação, como que ele se inicia. No Antigo Testamento, o homem tentava obter justificação, ser justificado, através de cerimônias e sacrifícios. Só que esses sacrifícios, essas cerimônias, esses rituais, essas liturgias, elas eram simbólicas. O que acontece? Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, Paulo fala em Gálatas, ele vai falar, e Tessalonicenses, ou Colossenses, se não me engano, é Colossenses. Ele vai falar que o Antigo Testamento, ele era a sombra das coisas futuras. Então, o caráter do Antigo Testamento, ele era profético. Ele simbolizava o que Cristo faria no futuro. É como se uma sombra refletisse do futuro para o passado, os atos que Cristo consumaria. Então eles buscavam a justificação. O que é a justificação? Um ato jurídico. Então a pessoa tem o status de estar condenado, vamos dizer assim, né? Só que vem um juiz e ele justifica aquela pessoa. É um ato jurídico, ele vai transformar aquela pessoa de uma condenada a justificada. Então a partir daquele momento, a pessoa não deve mais nada. Isso chama justificação. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que pelas obras da lei, ninguém alcançará Deus. Não existe justificação se não for única e exclusivamente pela graça. Como está escrito lá em Efésios 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não veio de nós, é um dom de Deus. O dom é um presente. O que é um presente? É algo que eu e você não tínhamos como adquirir. Não é um mérito humano, né? Quando fala dom, significa um presente de Deus. Então a salvação é um presente de Deus na nossa vida. Lá em João capítulo 3, se não me engano, no capítulo 14, diz que Deus que amou o mundo de tal forma que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou para a mulher samaritana, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia fala que quando Adão comeu o fruto proibido e desobedeceu o mandamento de Deus, não foi Adão que foi procurar Deus. Adão se escondeu de Deus. A Bíblia diz que ele teve vergonha, porque ele viu o seu pecado, ele sabia que ele estava errado, e ele não teve coragem de falar com o Criador. A Bíblia fala que Deus aparecia na viração do dia, e ele conversava cara a cara com Adão e com Eva. Mas naquele momento em que Adão ele pecou, que ele transgrediu a lei, ele já não tinha mais condições de se apresentar diante de Deus.
Então, por vergonha, ele se oculta, ele se esconde. E o que a Bíblia fala? Que Deus desceu para falar com Adão como de costume. O que isso significa? Que não somos nós que temos acesso ao Pai diretamente. Ou seja, não é eu e você que temos a iniciativa de ir até Deus. É Deus, na sua misericórdia, que desce a baixeza dessa terra, vai pegar o Adão caído, que tipologicamente representa a raça humana, porque ele é o primeiro representante da raça humana, como cabeça de raça e uma matriz reprodutora. Então Deus vai lá, vai procurar aquilo que se perdeu. A Bíblia fala que como a mulher que procura uma dracma perdida dentro de casa, Deus acende essa luz para poder trazer nos transportar do reino das trevas e nos transferir para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é iniciativa de Deus. Ou seja, você é salvo não é por mérito, é por iniciativa própria de Deus. Deus nos amou estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Não foi eu e você que era bonzinho e foi buscar a Deus. Foi Deus que veio te buscar na terra. Foi Ele que veio procurar o que havia se perdido. Dá glória a Deus. E não tem essa que eu nasci na graça. Eu nasci no lar cristão. Muita gente erroneamente falando, eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter nascido no lar cristão. Então Deus tem acepção de pessoa? Ele tem filhos prediletos? Não, irmãos. Por que a Bíblia fala sobre aquela passagem que é aquela mulher que lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e Simão começa a questionar, não é? Ele fala, se esse homem fosse santo, ele bem saberia que essa mulher é pecadora. E aí Jesus propõe uma parábola lá no livro de Lucas. Ele fala, Simão, o homem devia, sei lá, 50 dinheiros, o outro devia 500 dinheiros. Eu não lembro o valor, mas é mais ou menos isso. Aí o que Jesus fala? O Senhor, ele devia para um determinado senhor e tal, e aí o Senhor, sendo bom, ele perdoou a dívida dos dois. Tanto que devia 50, quanto que devia 500. Aí Jesus falou para ele assim, Simão, qual deles você acha que é mais grato a Deus? Aquele que foi perdoado só 50 ou que foi perdoado 500? Aí Simão fala, eu tenho para mim que o que foi perdoado 500 dinheiro, ele tem mais gratidão pelo seu Senhor, né? Aí o que Jesus falou? Pois é, Simão, entrei na tua casa. Tu nem me sandou com ósculo, não lavou meus pés, nem me osculou. Essa mulher oscula os meus pés. Né? Você não me ungiu com óleo, ela unge com as suas lágrimas, com unguento, enxuga com os seus cabelos. Por isso que eu digo para você, Simão, aquele que muito é perdoado, muito ama. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus está querendo dizer? Que tem gente que nasceu na igreja, então ele foi pouco perdoado. Não, ele está dizendo que tem pessoas que não têm noção do que Cristo fez por ele. E ele acha que porque ele nasceu na igreja, ele é melhor do que os outros. Só que na verdade o que acontece é que ele não tem consciência da graça que ele foi concedida por causa da obra que Cristo consumou na cruz. Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? A pessoa que nasce na igreja não tem privilégio nenhum. Se ela não aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida e não confessar Cristo como seu Senhor, ela não vai ser salva. Não tem essa de adoção, como muitos aí, a igreja reformada fala, no presbiteriana, que eles são aliancistas. Então, para eles, o que acontece? Eles batizam as criancinhas, que é um erro que a igreja católica também faz com todo respeito a nossos irmãos católicos. Por quê? A criança não pode ser batizada quando ela é criancinha, ela é bebê, porque ela não tem consciência. A pessoa, primeiro, ela tem que ser confrontada com o Evangelho, ela tem que entender que ela é miserável, que o lugar para ela, para mim, para você, antes de Cristo ter vindo nessa terra, era o inferno. Nós estávamos condenados à morte eterna, irmão. Ninguém merecia o favor de Cristo. Não tem mérito humano, não tem linhagem sanguínea. Paulo sempre condena isso em Romanos, ele sempre diz. Lá em Romanos 9 ele fala sobre Israel. Ele fala, olha, não é por linhagem sanguínea que vai a Deus. É aqueles que acreditam na sua palavra. Eles recebem regeneração. Regeneração é o novo nascimento. Só se dá quando você crê na pessoa de Jesus Cristo. Então não tem essa, eu nasci na igreja, eu tenho mais mérito, é uma aliança que Deus fez com a minha família, eu estava predestinado à vida eterna. A predestinação está em Cristo, irmão. Quando você olhar a palavra predestinação, ele está falando do corporativo. O que é corporativo? A predestinação, para você entender, é um ônibus fretado. Ele sai de São Paulo e vai para Santos. Se você entrar nesse ônibus, o destino dele é para Santos. Se você permanecer dentro desse ônibus, o destino dele é certo. Ele é predestinado. Pré antes.
um destino anterior, aquilo que já foi traçado, foi escrito. Esse destino está em Cristo. Se você sair de Cristo, você perde a salvação. Se você não acreditar em Cristo, você não tem justificação. Você entende, meu irmão? Então, por isso, Romanos 10 fala: se com teu coração crê que Jesus ressuscitou dos mortos e a tua boca confessar, será salvo. Será futuro. Você não está salvo. Você será salvo a partir do momento que você toma essa atitude. Quando Deus vem com a graça preveniente, Ele confronta o seu pecado, Ele expõe para você a sua natureza pecaminosa, a partir desse momento cai a escama dos teus olhos e você enxerga a sua condição como pecador. Nesse momento, o Apocalipse diz: Ele está à porta, Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar, será e fazer morada no meu e no seu coração. Então é isso que é a obra de justificação. Essa é a soteriologia. Soteriologia é salvação, a obra de salvação, a teologia, o estudo da salvação, a mecânica da salvação. Paulo está falando sobre isso. Como que acontece? Jesus vem a essa terra enviado por Deus. O Pai envia o Filho, não é? O Filho morre pelos nossos pecados, pela sua graça. E Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso coração. Quando nós cremos, nós somos tornados filhos. Ele sela o nosso coração. O que é selo? Sinal de pertença. Só se coloca um selo quando aquilo é um sinal de propriedade. A Bíblia diz em Hebreus que nós somos povo adquirido por Deus como propriedade particular. Você é propriedade particular de Deus. Você foi comprado por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro, e você foi comprado. Isso é maravilhoso, irmão. Hoje Deus tomou o irmão sério para dizer: você nem tem noção daquilo que você é. Você tem que entender aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você vai para onde a Bíblia diz que você vai. Você é rei e sacerdote na terra. Você entendeu isso? Você já tomou posse dessa palavra? Você já se apropriou dessa identidade? Você não tem que ficar choramingando pelos cantos. Você não tem que ficar de cabeça baixa aceitando a afronta do diabo. Porque você é filho. Você é filha de Deus. Deus te deu autoridade. Em 16 de Marcos, Ele disse: eis que eu vos dou poder, para que em meu nome expulse os demônios, para que orando cure os enfermos, se tomar coisas mortíferas não lhes fará dano algum. Quem acredita nessa palavra? Quem tomou posse dessa palavra? A quem os sinais estão seguindo nessa noite? Dá glória a Deus! Porque os sinais seguirão os que creem. Não é nós que fica atrás do sinal. Hoje é a tarde da bênção. Hoje é o culto de não sei o quê. Não, estou falando mal do culto de avivamento, não. É bom, a gente faz aqui, mas a igreja inovadora é diferente. Mas o sistema por aí é bruto. É assim, às vezes a campanha é só para arrecadação. A campanha disso, a campanha daquilo, e vai fazendo: hoje é o dia da cura. Se Deus quiser, Ele cura aqui agora, irmão. Se Deus quiser, Ele passa aqui, Ele arranca câncer, Ele arranca tumor, Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, Ele não mudou. O poder de Deus não diminuiu. Então ele continua dizendo aqui, Paulo vai falar, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Qual é esse decreto? O decreto eterno em Cristo. O decreto de quê? Lá em Efésios capítulo 1 diz que Deus, pelo seu próprio conselho, decidiu Ele reconciliar todas as coisas, até o universo, na pessoa bendita de Cristo. Foi própria iniciativa do Criador que teve pela nossa alma, o amor que Ele teve por nós, a ponto de entregar o seu melhor. Ele deu o seu Filho por nós. Não é assim? E Ele exige de nós o melhor, porque Ele te deu o melhor. Então Ele quer de você o teu melhor glória, Ele quer de você o teu melhor comportamento, Ele quer de você as melhores atitudes, porque Ele não te dá coisa ruim, Ele só te dá coisa boa. Glória a Deus! Então, queridos, Ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a pessoa pensa: meu filho morreu de tragédia, de forma terrível, isso cooperou para a minha salvação. Não é isso que ele está falando. Está falando isso, irmão. Tem coisa que é acidente, Deus permite, não é vontade. Vontade e permissão de Deus são coisas distintas. Não era vontade de Deus que já sofresse aquilo. Foi permissão de Deus, é vontade permissiva, não é vontade plena dele. Mas tem coisa que Ele permite. O que sucede com o justo, sucede com o ímpio. Está escrito lá em Eclesiastes. Sucede, infelizmente. Deus cura nós de todas as enfermidades? Não. Deus cura sempre que a gente pede, Ele não é nosso empregado. Mas só que nós temos que ter posição no mundo espiritual.
Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Então não é porque Ele não quer muitas vezes ou não vai fazer a obra que nós não vamos pedir a Ele, como Deus deu na boca do Sérgio. Deus sabe todas as coisas, meu filho, mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer intimidade, Ele quer um relacionamento com a igreja na terra. Apesar de Ele saber de tudo, Ele quer ouvir você falar com Ele. Porque senão não é relacionamento, não é diálogo, é monólogo. Você fala, Deus fala sozinho, não fala com você. Ou às vezes a gente só fala e não ouve a vontade de Deus. Tem hora que você não tem que orar. Tem hora que você já orou. Tem hora que você tem que ficar em silêncio. O silêncio de Deus vai falar com você. No teu silêncio, Deus vai falar com você. Tem hora que é meditação. É só você ficar em silêncio, deixar os pensamentos passar. Você vai achar que Deus não está agindo, mas Deus está agindo sem que você veja. Se Deus não nos guardasse, o diabo já tinha nos engolido vivo. A Bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Ele não edificar a casa, em vão edifica os edificadores. Então tudo que está de pé na tua vida, está de pé por causa de Deus. Não é mérito, não é obra humana, não é porque você é bonzinho, não é por causa da sua oferta, é porque Ele é bom. Glória a Deus. É só por isso. Deus não se vende. Deus não se compra. Deus não faz barganha. Não é, irmão? Deus não tem suborno. Então tudo que Deus faz na minha, na sua vida, na minha vida, na sua, é única e exclusivamente por misericórdia. É graça, não é mérito. É um favor imerecido. Então todas as coisas concorrem para o bem. Você tem que voltar um pouquinho antes no capítulo 8, verso 1 em diante. Ele fala o seguinte: nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é? Ele vai falar que não existe condenação. Aí ele vai dizer assim: além do Espírito que dá vida de Jesus Cristo nos libertou do pecado, Deus tornou possível aquilo que era impossível pela lei, porque os instintos egoístas a tornaram impotente a carne. Né? Ele enviou o seu próprio Filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, semelhante, mas não é igual, porque não tem pecado. Isso é uma doutrina básica do cristianismo, é um pilar da fé. E assim condenou o pecado na sua carne mortal. O que era impossível para nós, irmãos? Obter salvação pelas obras. Era impossível pelo homem ter justificação. Era impossível pelo homem ter santificação pelas obras da lei. Era impossível pelas obras meritórias, ou por sacrifício de animais, ou por causa de algum ritual, nós chegar diante de Deus. Era impossível. Aquilo era símbolo, aquilo era uma prefiguração, era um antitipo, era um arquétipo, era uma tipologia de Cristo. Mas não tinha como o homem nascer de novo. Por isso que um homem da lei, cheio da lei, lá em João capítulo 3, vai conversar com Jesus de noite. Ele era cheio da lei, homem inteligentíssimo, ele era doutor, rabino. E ele chega e fala: mestre, nem sei que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Aí ele começa a falar: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Aí ele coçou a cabeça, não sei se ele tinha barba, né? Coçou o bigode, a barba, falou: mas peraí, como pode ser isso? Porque aí é um problema, minha mãe já morreu. Será que ela vai ter, então vai ter que ressuscitar, vou ter que voltar para o ventre dela e nascer de novo? Isso vai ser um problema para mim, minha mãe já morreu. Aí Jesus fala para ele: ô Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe sobre essas coisas? Se eu falo das coisas terrenas, você não entende, imagina se eu falar das coisas do céu. Aí ele falou: quem não nascer da água do Espírito, quem não nascer do alto, não pode ver a Deus. Então ele tinha todos os rituais. Você viu os 613 mandamentos da Torá. Toda a Páscoa ele estava lá, peregrinação para Jerusalém. Guardava todas as ofertas que era necessário ter, anualmente os dízimos, as ofertas, guardava o sábado, ele fazia que nem o fariseu publicano, o fariseu cheio de si falou: eu sou cumpridor da lei, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu guardo o sábado, e o publicano coitadinho que reconheceu sua miséria, que falou: não sou eu sou pecador, não importa o que eu faço, nada contra a misericórdia de Deus. Ele reconheceu, se ajoelhou, bateu no peito, falou: sou pecador. Jesus falou: ele saiu justificado, porque a Bíblia diz, irmão, quem se humilha a Deus exalta.
Quem se exalta, Deus humilha. Lá em Tiago ele diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que no tempo certo ele te exaltará. Dá glória, porque a profecia da palavra. Então Deus ensinou para Nicodemos. Jesus falou para ele: não, Nicodemos, tudo que você faz é em vão. Isso apontava para mim. Israel tropeçou na pedra de tropeço que era Cristo, que era a pedra angular. Né? Quando Cristo veio, que a lei apontava, chegou, o que Israel fez? Rejeitou. Está escrito lá em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Só que a bênção é que você e eu que recebemos, Deus nos deu a graça, o direito, o poder de se tornar filho de Deus para aqueles que creem no seu nome. Aí você recebe a regeneração, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora você está vivendo em novidade de vida. Quem fez isso não foi o seu dinheiro, nem sua condição na sociedade e nem o seu diploma. Quem pagou a sua salvação foi o sangue do Cordeiro na cruz do madeiro. Dá glória a Deus a Cristo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda força, de todo o louvor. Então tudo concorda com o seu bem? Essa luta interna, esse reconhecimento que você não é ninguém. Então quando você quer fazer o bem, você não faz. E mesmo que você faça o mal, você não aprova o que você fez, você consente com a lei que é boa. E aí você alcança mérito diante de Deus, porque não é mérito próprio, é o mérito de Cristo. E aí quando você vai com humildade aos pés da cruz, e você clama pelo sangue de Jesus, é o sangue dele que te purifica de todo pecado, que te dá acesso ao Criador, e a tua oração é ouvida por causa daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás, pela mim, pela sua alma, na cruz do Calvário. É a palavra dessa noite, não é a palavra que abre porta, não é a palavra que vai curar a enfermidade, mas é uma palavra que, se você se apegar e crer, vai te dar a salvação da tua alma. E aí, meu irmão, minha irmã, então ele fala, essa luta interior, se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 8, o que era impossível pela lei, Deus tornou possível. Como que ele fez isso ser possível? Assim como o pecado entrou pela carne de Adão, pela encarnação do Filho de Deus, ele tirou o pecado do mundo. Por que João fala isso? O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Artigo O diz um pecado específico. O pecado original. E esse pecado recaiu sobre mim e sobre você. Até a criancinha mais bonitinha que nasce está condenada ao inferno. Ela pode ser lindinha, bonitinha, mas ela continua sendo malvadinha. Porque na carne dela tem o pecado de Adão. Então a nossa carne é inclinada para o mal continuamente. Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, desde o nosso nascimento. O homem é mau em essência. Você entende essas coisas? E somente por causa de Cristo é que nós obtemos a salvação. Nada que eu e você possa fazer, absolutamente nada te faz chegar diante de Deus. Nem a tua oferta, nem o teu glória, nem o teu louvor. O que faz você chegar diante de Deus, o que reconcilia você com Deus, é Cristo Salvador. Por isso nós temos que dar glória de noite, ainda que nós virasse o ano dando glória para Jesus, glorificando o que Ele fez. Não pagaria o preço do resgate da nossa alma. Então, ele vai dizer, glória a Deus, versículo 29, todas as coisas cooperam para o bem, toda essa luta interior, no nosso reconhecimento do que Cristo fez, isso nos leva mais perto de Deus, quando a gente não cede para aquilo, e não se acostuma com aquilo, quando a gente não dá desculpa para viver naquele momento, naquele pecado, naquele mau costume, como um loop temporal, repetindo padrões, fazendo as mesmas coisas sempre, dizendo, Deus sabe todas as coisas. Ninguém é salvo pela obra. Nada que eu possa fazer, falando, se justificando. Realmente é assim. Mas tem gente que dá desculpa para viver no pecado. Tem gente que dá desculpa para viver no erro. Eu já pequei. Então, se for ver, todo mundo peca, até por
E aí o cara vai indo de mal a pior. A mente vai ficando cauterizada. O que acontece? Ele pode atravessar um limite que depois é impossível recuar. Então Deus fala nessa noite para mim e para você: vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não é fraca, irmão, no sentido de obedecer, de uma fraqueza que a gente pensa, é assim mesmo. Não, a carne é fraca para obedecer. O espírito quer obedecer, mas a carne não quer. Nessa noite tem muita luta interna. A tua carne está guerreando, mas o Senhor diz: essas coisas cooperam para o seu bem. Resistivos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir do teu caminho. Ele vai te fortalecer, ele vai te dar energia, capacidade para vencer esse mau hábito, para vencer esse vício, para vencer essa pornografia, para vencer esse mau pensamento, esse mau comportamento, porque a graça não nos deixa permanecer debaixo do jugo do pecado. Glória a Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Os que estavam debaixo da lei tinham várias mulheres. Os que estavam debaixo da lei matavam os outros. Os que estavam debaixo da lei, irmãos, estavam irreconciliáveis perante Deus. Não tinham acesso a Deus. Não tinha, irmãos. Glória a Deus. Então hoje, saiba de uma coisa: o acesso que você tem diante de Deus é algo pessoal. É uma intimidade sua com Deus. Não terceirize a sua salvação. Não terceirize a tua fé. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus requer de você intimidade com Ele. Ele quer que você ore. Ele quer que você busque. Ele quer que você tenha fé em ti diante dEle. Que você entenda que você é sacerdote. Que você é rei nessa terra. Que você com Deus é mais forte. Você pode dizer: eu sou um zero à esquerda, mas com Deus à tua frente, ou vários anos atrás, você é 1000, você é 1.000.000, você é mais do que vitorioso por aquele que te amou. Pode ter certeza nessa noite, você vai sair daqui. Se você buscar mais intimidade, se você buscar mais comunhão, aquilo que te domina até hoje, aquilo que te faz tropeçar até hoje, aquilo que te envergonha na sociedade até hoje, não te envergonhará mais. Glória a Deus. Mas é só se você quiser. O diabão, ele chuta a porta, ele arrebenta, dá uma voadora, ele invade. Deus não, ele vem com delicadeza. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se tu não abrir, ficar do jeito que você está. Ah, mas eu não preciso, sou bonzinho. Não faço nada de errado. Mas tu tem que cumprir o mandamento, tem que batizar. Só isso. Ah, mas batizar salva? Não, claro que não. Mas Jesus deu exemplo. Hoje o Sérgio pregou. Ele deu exemplo. E se ele batizou, ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, ele não tinha mácula, ele não tinha ruga, ele não tinha nada. Ele fez isso é para nós obedecer. Tudo o que ele fez, nós temos que procurar se enquadrar. Ele é o modelo, autor e consumador da fé, e é o nosso modelo. Então siga ele, não olha para mim não. Se olhar para o pregador, ele está cheio de pecado, cheio de defeito, irmão. Se olhar para o Sérgio, ele está cheio de pecado, cheio de defeito. Se olhar para a irmã, está cheio de pecado, cheio de defeito. Olha para aquele nome ali, ó, que ele nunca pecou, ele é impecável, ele é inerrante, ele é infalível, ele é imortal. Ele pode fazer a obra que você espera para que o nome dele seja glorificado. Então ele vai dizer: todas as coisas concordam, aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Decreto eterno, que é um propósito de Deus eterno. Antes de nós nascer, ele tinha predestinado Cristo para vir morrer pelos nossos pecados. Todo que crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado. Então está dizendo assim: aqueles que Deus, vamos ver, peraí. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou. O que antecipadamente conheceu? Isso é presciência de Deus, é um atributo dele. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E presciência, o pré-conhecimento, ele conhece as coisas anteriores. Antes de acontecer, ele sabe tudo. As pessoas confundem o atributo dele, às vezes nem sabem o que ele faz. Você sabia que a onipresença não é só estar em todo lugar ao mesmo tempo, Sérgio? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo e todos os tempos ao mesmo tempo. Ou seja, o passado, o presente e o futuro acontecem simultaneamente para Deus.
Ele está lá na cruz agora, olhando para mim e para você. Ele está lá no Apocalipse, capítulo 7, uma grande multidão que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Ele está aqui agora no presente dentro dessa igreja, acalentando o teu coração, te confortando e dizendo para você: não te deixarei, nem te desampararei. O teu pecado Ele apaga como a névoa. O sangue de Jesus cobre essa igreja. Toda a acusação de Satanás está saindo da minha, da sua mente agora. Sinto a ti do Espírito Santo descer sobre o teu corpo aí agora, trazendo refrigério e consolação. Então a gente conheceu antes de você nascer, até os seus cabelos estão contados. Ele sabe de tudo. Você não precisa nem falar. Só você entender, não, vem aqui. Eu nem tenho a palavra, ele já sabe o que eu vou dizer. Mas mesmo assim ele quer que você diga. Porque ele quer conversar com você. Tem gente que não conversa com Deus. Conversa aquela oração assim, para nós estamos precisando. Ô Senhor, tem até a oração em português. Com Deus me levanta, fala com o nome do santo, com o outro santo. Não é assim, irmão. Você tem que ir lá falar o teu problema. Ó Deus, eu estou com esse problema, eu estou com esse pecado. Hoje eu olhei, eu pensei, hoje eu fiz. Não esconda os teus problemas, não esconde os teus pecados, porque Deus te vê nu e patente aos teus olhos. Ele quer que você converse com Ele, crente bonito. Ele quer ter intimidade com você. Amém. Glória a Deus. Então aquele que de antemão nos conheceu também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para quê? Para sermos que nem Ele. Ele nos predestinou. Ele é o primogênito dos que dormem. Ele é o primogênito da ressurreição, o primeiro fruto da ressurreição, o primeiro que ressuscitou. O crente só vai ser declarado Filho de Deus mesmo, plenamente, quando ele cantar aquele hino, no dia que ele estiver na urna de madeira, o povo estiver olhando para ele, e Cristo tocar a trombeta, o arcanjo descer e tocar a última trombeta, o crente vai ressuscitar dizendo: agora sim, tragada foi a morte na vitória. A vitória do crente não é no começo, não é no meio, a vitória do crente está no fim. Não adianta começar bem e capengando no meio e no final recuar. Nós temos que permanecer até o fim. Quem for fiel até a morte será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Ah, mas como assim ser fiel? Ser fiel é permanecer em Cristo. Apostasia significa abandonar a fé. Então aconteça o que acontecer. Por mais que os meus pecados e os seus pecados estejam enegrecidos. E fala assim: eu não tenho nem dignidade nem merecimento. Mas não deixa de clamar a Deus. Fala: Deus, tu sabe que eu sou um miserável, pecador. Tem misericórdia de mim. Deus não te rejeitará. Seja o seu estado como tiver, Deus te perdoará. Não só te justificará, vai te santificar, vai te fortalecer. E no final de tudo, aquele que te justificou, que te conheceu de antemão, te santificou, te justificou, te regenerou, ele vai te glorificar, ele vai te libertar do pecado permanentemente, crente. Da glória a Deus. Então é isso. Justifica o status de condenado. Ele vai tornar você justo pelo mérito dele, é o ato jurídico. Depois ele vai te santificar, que é o quê? Deus vai te limpando aos poucos. Santificação é progressiva. Ela não é um ato que ele fez uma vez e acabou. Nós temos santificação progressiva. É dia após dia. Coisas que nos dominavam, hábitos que nos dominavam no passado, gradativamente nós deixamos de praticar certas coisas. Então a pessoa tinha hábito de falar palavrão. Ela creu em Cristo, ela continua falando palavrão às vezes. 10 anos fala palavrão. Daqui a pouco cai uma força, cai um poder, vem um culto. Deus toma alguém, põe a mão na cabeça. Deus dá um sonho, uma revelação, dá uma capacitação. A pessoa para do nada de fazer aquilo lá. Isso é santificação progressiva. E a Bíblia fala que aquele que nos santificou, depois nos glorificará. O que é glorificação? Ele vai tirar permanentemente de nós o pecado, irmão. E nós vamos ser livres desse pecado, livres das dores, livres das doenças. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É isso que ele fará no dia em que ele vier buscar a tua igreja. Então é isso que acontece. Essa é a mecânica da salvação. Justificação por crer em Cristo,
nos santifica pelo seu sangue progressivamente, Ele nos salva da condenação e da culpa do pecado aceitando Jesus, Ele nos salva do poder e do domínio do pecado permanecendo nele, e se nós for fiel até a morte e até a sepultura, nós continuar em Cristo Jesus, quando nós ressuscitar, Ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorificado, um corpo corruptível em um corpo incorruptível. O que te espera? O prêmio da soberana vocação, diz Paulo aqui na carta aos Romanos. O sofrimento presente desse século não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então passe o que passar, a recompensa é muito maior do que o sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Da glória a Deus, porque a glória é pesada, a tribulação é leve e já vai passar. Acredita, é só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Tá bom essa palavra? Hoje não tem a chave da vitória, hoje não tem a porta aberta nem um carro. Hoje a porta que ele fala que ele abriu está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Essa porta é Jesus Cristo. Quem entrar por essa porta achará pastagem, salvar-se-á. Permanece em Jesus Cristo, não só por essa palavra, até o fim da tua vida, pela vida ou pela morte, com dinheiro ou sem dinheiro, dá glória a Deus. Falando assim, a gente quer conquistas e glórias. Maravilha, Deus faz isso também, é poderoso. Riqueza é dom de Deus. Ele fala em Eclesiastes, o homem que ele deu poder e tal, e riqueza, que isso é um dom de Deus. Só que é dom de Deus também ser fiel até a morte e perder tudo. Amém. Meu sogro foi fiel, eu posso falar para vocês que meu sogro foi fiel. Meu sogro era fiel. E olha que eu tinha meus problemas com ele. Eu tinha uns arranca. Mas eu amava meu sogro. Homem que fez tudo, irmão. Doou o terreno para a congregação, doou o banco. Ia na igreja, ofertava de coração. Não ajudava só ministério, CNPJ não. Ele ajudava pessoas, irmão. Ele levantou muita gente que virou as costas para ele quando ele mais precisava. Ele perdeu tudo. No enterro dele tinha meia dúzia de pessoas, porque ele era um pecador de morte, porque ele foi divorciado no segundo casamento. Mas o pecador de morte foi bom para doar as coisas para a igreja. Aí aceitaram o pecador de morte. Mas o que eu quero dizer para você, perdeu tudo, irmão Jonas. Ele tinha frotas de caminhão, ele tinha diversas propriedades. Morreu sem nenhuma casa para morar. Mas morreu fiel, dando glória a Deus. Gemendo no leito de dor e falando que nem Jó. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos dizer como Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Mas lá em Hebreus capítulo 11, fala de alguns que Deus apagou o poder do fogo, mas que outros morreram na fornalha dando glória. O próprio Jó pregou e falou: eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará, mas ainda que ele me mate, nele esperarei. Será que em mim você tem essa fé? De fazer que nem a Bete, que ou não é para dar tapinha nas costas, houve milagre, maravilha, às vezes até pergunta, é a nossa vez, mas Deus curando a mamãe, a sogra ou não, ela está dando glória a Deus. Descerá refrigério e mantente, que a presença do Espírito Santo te fortaleça. Ô Dorcas, que lavou os pés do santo, o seu galardão está no céu. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, Senhor. Amém.